Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Em Busca dos Milhões, essa aventura de um jogador de fantasy futebol profissional no maior evento de fantasy do mundo, o FFPC Main Event, que eu vou jogar esse ano, que o FFPC é o nome do site onde esse torneio é organizado. São 3 mil times que vão brigar por um prêmio final de $500 mil. Mas esse é o prêmio principal para o ganhador. São quase $4 milhões em prêmios distribuídos entre os jogadores. Né? Cada time custa $1.800, ou seja, é uma coisa realmente séria. Mas até lá, até eu draftar esse time na primeira semana de setembro, eu vou draftar pelo menos uns 15, 20 times de best ball. Best ball é esse tipo de liga, se você não conhece, você deveria conhecer, muito legal. São ligas que são excelentes para poder ir treinando e pegando assim o ritmo de draft. Por quê? Porque você não precisa... É uma liga de fantasy onde você faz o draft e depois esquece do teu time até o final da temporada. Porque você não tem que escalar seus times e não tem free agents, você não tem waivers toda semana. São ligas, no caso, por exemplo, do site que eu uso, que é o FFPC, são ligas de 30 rounds. Você pega esses times e depois você esquece desses times. E aí, a cada semana do campeonato da Liga da NFL, né, da temporada da NFL, quando acaba uma semana, o computador vai e pega os 11 jogadores do teu time que mais somaram pontos, e aí você vai somando cada semana em pontos corridos, e aí no fim da temporada ganha o time que tiver mais pontos. Ou seja, você não pode pegar jogador, né, no free agent, você não faz nada, você não toca no seu time depois que acabou o draft. Então é muito legal, porque você não tem que se preocupar, você pode draftar 50 times e você não tem que ficar se preocupando em escalar esse time, em contratar e ver se alguém se machucou, se não. É simplesmente uma forma muito legal de você ir treinando o draft, pegando o ritmo, né, para chegar até o final da temporada. Eu tenho, por exemplo, uma série de rituais que eu tenho, por exemplo, com os meus times. Eu me conheço, eu sei, por exemplo, que eu não posso ter mais que 3 ligas de season long. Season long é essa liga normal, né? Liga de uma temporada normal, que você tem que escalar, que você tem que pegar a agência livre e tal, porque eu não consigo me organizar, é uma coisa realmente muito difícil, até porque essas ligas de high stakes, né? High stakes são ligas de altas apostas. Você geralmente, o waivers, a agência livre, não é simplesmente como uma liga normal da NFL, do Yahoo, né? Não tem waivers, não tem prioridade. Você contrata os jogadores da Free Agents através de um leilão às cegas, né? Um leilão às escuras. Você tem, sei lá, 1.000 dinheiros, cada time entra na liga com 1.000 dinheiros, e se você quiser pegar um jogador que está livre, você tem que, a cada semana, você faz uma proposta por esse jogador. E aí o jogador que fizer a proposta mais alta, o seu problema é que você não sabe quais são as propostas dos outros colegas, né? Então, muitas semanas, por exemplo, sai um jogador por, sei lá, 500 dinheiros, que a segunda maior oferta foi 150, por exemplo. E por outro lado, você tem semana que você acha que o jogador vai sair muito barato e alguém paga super caro, né? Então, você precisa realmente de uma dedicação muito grande. Por isso que eu acho que essas ligas de baseball são muito legais para poder... Você vai treinando o draft em ligas sérias, claro, são todas por dinheiro, são todas por apostas, mas sem ter que ter aquele compromisso, aquele comprometimento de ficar uma semana depois da outra draftando. Então, esse podcast, eu respeito muito quem faz o trabalho de conselhos para fantasy. Falando, poxa, você tem que contratar fulaninho, você tem que pegar esse cara na agência livre, o start and sit, né? Ou seja, você deixa esse cara no banco e põe o outro cara de titular. Eu acho legal quem faz isso, mas eu não gosto. Eu não gosto. Aqui nesse podcast você não vai ouvir isso. Eu não gosto de dar conselho sobre time de fantasy para ninguém. O time é seu, você tem que fazer o que você quiser com o teu time. O que você vai escutar nesse podcast é o que eu estou fazendo no meu time. Onde eu estou colocando o meu investimento, o meu dinheiro em jogo. Então, se eu falar para você, por exemplo, que você deve pegar o Antonio Gibson antes de qualquer jogador no segundo round, é porque eu vou fazer isso nas minhas ligas. Eu vou dar os argumentos por que eu acho que o Antonio Gibson é uma das melhores apostas no Fantasy esse ano, mas você vai ver por que eu estou pegando ele nos meus times.
Não é simplesmente um conselho que eu tô falando pra você, cara, vai e pega. Não, você vai ver que eu tô pegando nos meus times. Você vai escutar os meus argumentos. E se você achar meus argumentos legais, você vai fazer no teu time. Ou não. É basicamente isso. Eu quero que você seja um jogador de fantasy melhor. Eu quero que você pegue conhecimento. Eu quero que você escute o que eu tô fazendo nos meus times. Eu quero que você escute, por exemplo, o que os outros especialistas, os amigos meus, como na semana passada o Jordan McNamara, o que ele faz nos times dele. Para você resolver se você quer ou não fazer isso nos seus times. Hoje, por exemplo, a gente vai repassar, eu vou repassar com vocês um draft de altas apostas também que eu fiz, de Dynasty. Esse vai ser o último programa de Dynasty que eu vou falar, que vai ser, a gente está começando já a temporada, como eu falei, de baseball, né, de season long e toda essa história. Então, eu fiz esse draft há mais ou menos 2 semanas. É o primeiro draft de startup, né, que é o draft inicial de que você monta o seu time de Dynasty. Eu tinha uns 2 ou 3 anos já que eu não fazia nenhum startup. Eu queria fazer um pouco esse ano, até porque é um formato novo que o FFPC criou de Superflex. Superflex é quando você tem um quarterback e uma dos flex que você tem no teu time, você pode escalar outro quarterback. Então isso muda completamente o formato, né? A forma de draftar. É basicamente isso. E no caso desse time, né, dessas ligas do FFPC, que chamam Triflex, você tem 3 wide receivers, você tem o Superflex, você tem outros 2 flex que você pode escalar wide receiver, running back ou tight end, e os tight ends são o que eles chamam de tight end premium, que é 1,5 ponto por recepção para os tight ends. Ou seja, os tight ends têm mais valor e os quarterbacks têm mais valor, claro, porque você pode escalar 2 quarterbacks. Então, se você parar para pensar, por exemplo, numa liga normal hoje, por exemplo, vamos ficar no mesmo formato, né, no Dynasty. Se uma liga normal, o primeiro quarterback a ser draftado é o Patrick, hoje, assim, em média, no FFPC, é o Patrick Mahomes na 4ª escolha do 3º round. No Superflex, nessa liga que eu fiz, o primeiro round foram 8 quarterbacks. 8 quarterbacks. Ou seja, muda completamente a estratégia e tem um dilema inicial que sempre acontece nessas ligas de Superflex assim, o que fazer? Pegar já de cara 2 quarterbacks estrela e depois ir montando o time em torno deles, ou aproveitar que tá todo mundo pegando o quarterback e atacar as outras posições e tentar se virar com quarterbacks mais tarde. Esse é um dos maiores dilemas. E é um dilema que você tem muito, por exemplo, no Scott Fishbowl, que é esse evento super legal que eu falei semana passada para vocês deixarem um comentário lá no iTunes, para vocês fazerem um retweet se vocês quisessem um convite para o Scott Fishbowl. E vocês fizeram, eu agradeço muito. E já tem vencedor. Quem ganhou esse convite que eu tinha para dar de presente para o Scott Fishbowl é o João Maurício Souza. Então, João Maurício Souza, eu já te mandei um e-mail, já te mandei uma mensagem de seguir, te mandei uma mensagem pelo Twitter avisando que você ganhou o Scott Fishbowl, pedindo o seu e-mail. E é isso, já deve ter chegado para você o convite do Scott Fishbowl, do Scott Fish, né, para participar do Scott Fishbowl. Parabéns, você deve ser, eu acho que é o 6º ou 7º brasileiro a entrar no Scott Fishbowl esse ano. Até o ano passado, eu tô indo pro meu 5º ou 6º ano, não sei. Eu era o único brasileiro, esse ano já vai ter quase 10. Parabéns, João Maurício Souza. Você vai ser um deles a entrar no Scott Fishbowl esse ano. E o Scott Fishbowl é assim, a Superflex também, eu acho que a tendência do mercado, dos especialistas, porque abre um leque de opções muito, muito grande você jogar com 2 quarterbacks. Nessa liga, o que aconteceu? Eu tinha a 5ª escolha. E eu não sei, assim, o meu dilema era exatamente esse. Se você pegar... o que eu faço? Eu vou atrás de um quarterback estrela ou eu aproveito para pegar uma posição que não tem... que eu não conseguiria nunca pegar na 5ª escolha do primeiro round.
E, basicamente, a minha, a minha, a minha dúvida, a conclusão que eu tirei nesse momento era o seguinte: já que eu tenho a quinta escolha, vamos ver se se o Christian McCaffrey cai para mim na quinta. E acabou caindo. E aí eu peguei o Christian McCaffrey. O Christian McCaffrey, ele nessas ligas de Triflex, a média da escolha dele é a terceira escolha do primeiro round. Na grande maioria das ligas, por exemplo, no último mês, foram 10 drafts que foram feitos. O Patrick Mahomes foi primeiro, o Josh Allen foi segundo, em média, e o Christian McCaffrey foi terceiro. Nessa minha liga, ele caiu para quinto, e eu resolvi pegá-lo. Eu acho que foi uma boa, assim, eu achei legal, assim, porque se você, assim, o draft começou como esperado. Primeiro, Patrick Mahomes, segundo, do Josh Allen. Aí na terceira escolha, que foi assim um pouco a surpresa, quem foi pego foi o Dak Prescott. O Dak ele foi pego antes do Kyler Murray e antes do Lamar Jackson, que são dois jogadores que em média estão sendo pegos na frente dele, né? O Lamar e o Prescott têm praticamente o mesmo ADP, praticamente o mesmo. Mas o Kyler Murray é o consenso do o terceiro quarterback draftado. E aí quando saíram Mahomes, Allen, Prescott e Murray, caiu para mim, no meu colo, o Christian McCaffrey na quinta posição. A minha dúvida era se pegar o Christian McCaffrey ou se apostar no Lamar Jackson. Eu tenho medo do Lamar Jackson em Dynasty. Eu acho que em Season Long esse ano ele vai fazer uma puta temporada, vai ser incrível, vai correr pra caralho e tal, não sei o que, mas ele ainda tá no contrato dele de rookie. Ele ainda não deu um passo à frente como quarterback de elite. E esses quarterbacks que correm muito, eu tenho medo. Eu não sei, eu prefiro apostar num quarterback que já tenha, ou que esteja no começo do contrato dele de rookie, ou que já tenha o segundo contrato, que é o caso, por exemplo, do Dak Prescott. Eu acho que o Dak Prescott muito provavelmente depois do Mahomes, eu acho que é o meu segundo quarterback favorito em Dynasty, porque vai ser um ataque que vai ser ultra mega explosivo. Ele é um quarterback que assinou agora por 160 milhões. E eu acho muito boa aposta. Se o Dak Prescott tivesse caído para mim na quinta e eu tivesse que escolher entre o Prescott e o Christian McCaffrey, eu teria escolhido o Prescott. Mas entre o Lamar Jackson e o Christian McCaffrey, eu não pensei duas vezes, eu peguei o Christian McCaffrey. E aí, claro, o Lamar Jackson saiu em seguida. Aí, para mim, a primeira surpresa, que foi na sétima escolha, foi escolhido o Saquon Barkley. E depois foram três quarterbacks seguidos. O Justin Herbert, o Trevor Lawrence, rookie, né, draftado pelo Jaguars esse ano, e depois o Joe Burrow, que está voltando dessa contusão séria no joelho. Esses foram os 8 quarterbacks draftados no primeiro round. E depois, na 11, foi o Jonathan Taylor, e na 12, o Cam Akers. Dois jogadores jovens, foram rookies do ano passado, que estão entrando em situações onde eles vão ser as superestrelas dos times deles, do Colts e no Rams. Segundo round começou com um cara que pegou o Cam Akers, ele pegou o Justin Fields no começo do segundo round. Uma aposta arriscada. O Justin Fields, ele tem saído em média na 8ª escolha do segundo round. E o cara pegou na número 1. Tendo Dalvin Cook, tendo o Christian McCaffrey, tendo o A.J. Brown, tendo o Justin Jefferson, todos disponíveis para ele. Ele pegou o Justin Fields. Ele está apostando que o Justin Fields vai arrebentar em Chicago. Eu não sei. Eu nunca vi o Justin Fields jogar na NFL. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai apostar em rookies nesse tipo de situação, com rodadas muito altas. Nas minhas rodadas muito altas, eu quero sempre escolher, como é que eu vou dizer assim, estabilidade. E a minha dúvida, como eu tinha a 8ª escolha do segundo round, e aí eu resolvi tomar uma decisão que eu não gosto de tomar
em startup, mas a situação era boa demais para ser verdade. Como eu falei, segundo round começa, sai primeiro o Justin Fields, sai segundo o Kyle Pitts. A transição de tight end do college para a NFL é dificilíssima, é muito complicada. Claro que a situação que o Kyle Pitts está caindo em Atlanta, principalmente agora que o Julio Jones saiu, é espetacular. Mas eu nunca vi o Kyle Pitts jogar na NFL. Como é que você chega no segundo round de um draft, tendo Dalvin Cook, que numa liga normal ele está sendo draftado, é a segunda escolha do draft, tendo a A.J. Brown, tendo Alvin Kamara, tendo Tyreek Hill disponíveis, Travis Kelce. Você vai e pega um cara que você nunca viu jogar. Enfim. Terceira escolha, o cara que tinha pego o Joe Burrow, pegou o Dalvin Cook, eu acho excelente. E aí, quarta escolha, o cara que tinha pego o Trevor Lawrence repetiu quarterback e foi com o Russell Wilson. Quando chegou depois dessa escolha do Russell Wilson, eu tinha a escolha 8, né? Faltavam 3 jogadores para minha escolha. Eu botei a mão na cabeça e eu falei, cara, existem 4 jogadores nessas próximas 4 escolhas que são espetaculares e que têm um valor, uma oportunidade tremenda nesse momento. Tremenda, tremenda. Que são o A.J. Brown, wide receiver do Titans, Justin Jefferson, wide receiver do Vikings, Alvin Kamara, running back do Saints, e o Tyreek Hill, wide receiver do Chiefs. Não tinha nenhum quarterback que eu achasse que valia a pena pegar aí no segundo round. Todos já tinham saído, o último era o Russell Wilson. E como a minha aposta era pegar super estrelas e basicamente esquecer de quarterback até mais tarde, né, formar um time com super estrelas, eu resolvi vender a minha segunda, o meu primeiro round do ano que vem, no Rookie Draft do ano que vem, e eu resolvi juntar meu primeiro round do ano que vem com a minha escolha, que era a quinta escolha do terceiro round, para poder subir entre essas, assim, em uma dessas 3 escolhas antes da que eu tinha, da oitava. Porque se eu começasse o draft com Christian McCaffrey e 2 caras desses 4 que eu falei, do Justin Jefferson, A.J. Brown, Alvin Kamara e Tyreek Hill, para mim era um valor que não dá nem para comparar com o que valeria o meu primeiro round do ano que vem. Se eu pegasse a quinta escolha do terceiro round mais um rookie draft, um primeiro round do rookie draft, eu conseguiria comprar o Tyreek Hill, o A.J. Brown ou o Justin Jefferson? Claro que não. Então eu abri mão da terceira escolha, porque para pensar, olha o que eu tinha disponível na quinta escolha do terceiro round. Eu tinha disponível Ja'Marr Chase, rookie, não vou pegar um rookie, teria o J.K. Dobbins, não boto fé. Eu acho que ele não vai ter tanta oportunidade, porque o Lamar Jackson ele corre muito na red zone. Então eu não gosto de apostar em um running back em time que o quarterback corre muito com a bola. George Kittle seria uma opção muito boa. Darren Waller também seria uma opção muito boa. De repente o CeeDee Lamb ou não sei, Clyde Edwards-Helaire ou Antonio Gibson. Qualquer um deles, você acha que vale mais a pena do que... Você preferiria ter o George Kittle e o primeiro round e o primeiro round no Rookie Draft, ou você preferiria ter o Justin Jefferson? Eu prefiro ter o Justin Jefferson. Então eu ofereci, e o cara que tinha a quinta escolha do segundo round, ele aceitou. Então eu subi.
E na quinta escolha do segundo round, a minha dúvida era o A.J. Brown ou o Justin Jefferson. E eu peguei o Justin Jefferson. Eu acho que o Justin Jefferson, o A.J. Brown, ele é um jogador que tem... a gente tem que ter sempre muito cuidado com rookies que explodem no primeiro ano, porque a gente não sabe muito bem se ele é como o Jordan McNamara falou ano passado, né? Pode ser um one-hit wonder, mas no caso do Justin Jefferson, o que o Justin Jefferson fez no ano passado no Vikings, para mim foi uma coisa espetacular, extraordinária. O Justin Jefferson, para mim, de todos os wide receivers jovens, é o que você pode fazer um argumento mais sério de que ele pode ser o wide receiver 1 esse ano. E o A.J. Brown já estava rolando esse papo de que o Julio Jones podia ir pro Titans. E eu acho que não é uma coisa ruim pro A.J. Brown. Adoro o A.J. Brown, continuaria draftando o A.J. Brown. Mas a minha dúvida entre Justin Jefferson e o A.J. Brown, eu acabei ficando pela... Assim, para mim, eles são muito comparáveis. Eles estão praticamente idênticos aí. Eu acabei indo com o A.J. Brown, com o Justin Jefferson. O A.J. Brown saiu em seguida, na sexta escolha. Alvin Kamara saiu na sétima escolha. E aí, na oitava, que era minha de novo, eu peguei o Tyreek Hill. Então, assim, eu comecei esse draft com Christian McCaffrey, Justin Jefferson e Tyreek Hill. E, cara, eu tenho basicamente 3 jogadores que podiam ser... Podiam não, a probabilidade de que ele seja o número 1 na posição deles é altíssima. Altíssima, altíssima. E nesse momento, eu decidi que eu ia... já que eu comecei com o draft com 3 jogadores tão espetaculares, eu decidi que eu ia tentar pegar no quarto round, se ele tivesse disponível, outro jogador espetacular, que pode ser também o número 1. Mas que existe uma dúvida muito grande, e por isso ele está no quarto round. Por isso, geralmente, ele consegue cair no quarto round. Eu tinha a 8ª escolha do quarto round, e na 8ª escolha do quarto round, eu consegui pegá-lo. A média que ele estava saindo era... a média que ele sai é mais ou menos na última escolha do terceiro round. E eu consegui pegá-lo na 8ª escolha do quarto round, que foi o Deshaun Watson. É um risco. Claro, é um risco. Mas quando você pega um quarterback, por exemplo, rookie, você não sabe o que vai acontecer. 4 caras pegaram rookies antes do Deshaun Watson. O Trey Lance saiu no terceiro round, já falei, o Justin Fields saiu no segundo, e o Trevor Lawrence saiu na 9ª escolha do primeiro round. E, no pior dos casos, o Deshaun Watson vai ser suspenso 1 ano. Depois de 1 ano, ele vai voltar para a NFL e vai continuar sendo um top da NFL. A gente já viu quem é o Deshaun Watson, a gente já sabe como ele joga. No máximo, ele vai ficar no meu banco 1 ano. Mas eu sei o que eu tenho no meu banco. Eu posso ter esse luxo de apostar no Deshaun Watson. Isso assim, na pior das hipóteses, ele vai ser suspenso 1 ano. Na melhor das hipóteses, que é o que eu acho que hoje é a mais plausível e a mais realista, vai haver um acordo extrajudicial, no caso dele. Ele vai ser suspenso de 4 a 8 jogos, ou seja, vai perder no máximo meia temporada. E quando ele voltar no meio da temporada, ele vai voltar sendo o Deshaun Watson. Isso para uma escolha de quarto round, onde assim, eu podia ter pego... Assim, em vez de pegar o Deshaun Watson, eu podia ter pego o Terry McLaurin, por exemplo. Eu podia ter pego o Michael Thomas. Mas em seguida eu peguei o Deshaun Watson, em seguida o cara que veio depois de mim pegou o Terry McLaurin. Depois, na 10ª escolha do quarto round, o Pirates, que é outro time também, que é um time que já tinha pego, por exemplo... Ele pegou, vamos ver, no primeiro round, ele não teve... Ele pegou no primeiro round o Dak Prescott, ele pegou no segundo round o Travis Kelce, ele pegou no terceiro round o Derrick Henry, ou seja, ele começou Prescott, Travis Kelce, Derrick Henry. Ele veio na 10ª e pegou o Aaron Rodgers.
Para mim, o Aaron Rodgers ele é um risco muito, mas muito maior do que o Deshaun Watson. Porque o Aaron Rodgers já é um veterano e hoje, assim, o risco do Deshaun Watson é ele se aposentar. O risco do Aaron Rodgers é ele se aposentar. O Deshaun Watson não tem esse risco. Então o risco assumido no Deshaun Watson no quarto round é isso, assim. No fim das contas, você quando vai jogar esse tipo de liga, você tem que jogar para ganhar. Então nesse quarto round, qual era o jogador que mais possibilidade me dava de ser campeão nessa liga? Terry McLaurin? Não sei. Michael Thomas? Talvez. Era a minha dúvida aí. Deshaun Watson ou Michael Thomas? Deshaun Watson ou Austin Eckler? Eram esses 3 jogadores. E eu acabei indo com o Deshaun Watson. E agora, assim... eu acho, sinceramente, que o mais provável é que exista um acordo extrajudicial e que ele perca de 4 a 8 jogos só essa temporada. Então é isso. Eu comecei o time com McCaffrey, Justin Jefferson, Tyreek Hill e Deshaun Watson. Quinto round, caiu para mim de novo. E eu era a quinta escolha do quinto round. Eu peguei o DJ Moore. Tava ali também o Joe Mixon, o Allen Robinson. Mas eu, sinceramente, eu não gosto de pegar running back em rounds médios. Vocês vão ver nos próximos meses. Eu sou eu sou um advogado, eu sou um praticante e um adepto de que você pode sobreviver sem running backs, pegando running backs mais tarde. Como o Jordan McNamara falou na semana passada, colecionando running backs em rounds, em altas quantidades, em rounds mais baixos. E o fato de eu ter o Christian McCaffrey no primeiro round fez com que eu esquecesse de running back até quando eu voltei. Vou dizer para vocês, quando eu voltei a pregar um running back, foi até até o 13º round. Ou seja, até o 13º round eu não voltei a pegar um running back nessa liga. Porque eu acho que com o Christian McCaffrey eu já tinha essa base que eu precisava. No fim das contas, eu não preciso draftar. Eu não preciso eu só preciso de 2 running backs. Eu prefiro sempre, principalmente num caso como esse, como eu vi que estava sendo draftado muito quarterback, muito running back no começo, a minha estratégia nesse momento, a partir do momento que eu peguei Justin Jefferson e Tyreek Hill no segundo round, era entrar nessa liga com 5 ou 6 wide receivers que podiam ser número 1 para um time, por exemplo, que pegou 2 quarterbacks e 2 ou 3 running backs no começo do draft. Então eu peguei na volta no quinto round DJ Moore. Sexto round eu peguei o Keenan Allen. E aí no sétimo round foi quando eu ataquei pela primeira vez um quarterback também, porque eu preciso de 2 quarterbacks, né? Então eu peguei o Matt Ryan. Que hoje não sei se foi... Assim, não sei se eu deveria realmente ter pego o Matt Ryan aí. Eu tinha a opção de repente de pegar o Kenny Golladay, ou o Cooper Kupp, ou Tyler Lockett, por exemplo, o Deontay Johnson. Mas no fim das contas eu achei que era a melhor escolha. Hoje, sem o Julio Jones, talvez seria melhor ter pego aí o Kenny Golladay, ou o Tyler Lockett, ou o Deontay Johnson, e de repente no próximo round voltado com o Kirk Cousins, por exemplo, ou Tom Brady. Mas enfim, peguei o Matt Ryan para garantir um cara veterano, que eu sei que vai ser aí um top 10, top 15. Né? E no round seguinte, eu ataquei, no oitavo round, eu peguei o Dallas Goedert. Tight end jovem, com muito potencial. Zach Ertz está saindo do Eagles. Round 9, eu peguei o Daniel Jones para juntar com o Matt Ryan, de uma certa forma, um quarterback jovem,
que não tem... que ele é o dono do time dele, é o titular do time dele, vão fazer de tudo para esse time... vão fazer de tudo para esse jogador triunfar. E com isso eu tenho um veterano e um jovem, que são titulares absolutos nos times deles, não tem dúvida nenhuma em relação à estabilidade do trabalho deles. No que, por exemplo, o cara antes de mim, antes de pegar o Daniel Jones, o cara que veio antes de mim, ele pegou o Big Ben, que é um cara que a gente, pelo amor de Deus, é um ex-jogador em atividade. 2 escolhas depois, no 9º round, alguém pegou o Mac Jones. Não sei nem se o Mac Jones vai jogar esse ano. Então, e aquele negócio, nesse draft a gente só pode pegar 3 quarterbacks. Então, com isso, eu já fechei meus quarterbacks. Eu tenho Matt Ryan e Daniel Jones, que são, assim, os meus portos seguros no caso do Deshaun Watson não jogar essa temporada. Eu tenho 2 quarterbacks, assim, titulares. Nenhum dos 2 é espetacular, mas tenho 2 titulares. 10º round, eu decidi que ia tentar pegar um tight end jovem também, porque começou a ter uma saída muito grande de tight ends. Então, eu fiquei na dúvida entre... Era a 8ª escolha do 10º round, eu tinha Evan Ingram ou Mike Gesicki. Mike Gesicki está chegando no último ano de contrato dele, e como eu já tinha o Daniel Jones, eu resolvi pegar o Evan Ingram. Então eu já tenho meus 2 tight ends, Evan Ingram e Dallas Goedert. E a partir daí, eu decidi que eu ia pegar... Eu ia jogadores com mais valor. E na volta, no 11º round, eu peguei o Will Fuller, que foi para Miami esse ano. Está suspenso os 2 primeiros jogos. Eu fiquei na dúvida entre o Will Fuller e o Brandon Cooks, porque uma aposta no Deshaun Watson e apostar também no Brandon Cooks. Mas eu gosto muito do Will Fuller, eu acho ele um grande jogador. E eu peguei o Will Fuller. Também estava o Elijah Moore, que é um rookie. Estão falando muito bem dele no Jets. Tem o Marquise Brown também, do Ravens. Mas eu fui com o Will Fuller. E aí, com isso, eu falei, olha, eu tenho já o Will Fuller, eu tenho o Keenan Allen, eu tenho, assim, Keenan Allen, DJ Moore, Will Fuller, Justin Jefferson e Tyreek Hill. 5 wide receivers espetaculares, excelentes. Só que eu queria um mais. E na volta, no 12º round, caiu para mim o Jarvis Landry. Titular, um jogador extremamente confiável, que é o meu 6º wide receiver nesse time. Falei, por que não? E aí, a gente tá falando no 12º round, né? Aí no 13º, como eu falei, foi quando eu comecei a pegar meus running backs. Qual é o perfil de running back que você pega nesses casos? Como o Jordan McNamara falou na semana passada. Eu recomendo, escuta a entrevista do Jordan McNamara na semana passada. Sempre pegue um monte de running backs no final do teu draft, mas running backs que ou estejam em situação de time ambígua ou que estejam assim, a uma contusão de virar superestrela. No 13º round eu peguei o Leonard Fournette, que é provavelmente o backfield mais ambíguo da NFL, o Tampa Bay Buccaneers. O Fournette, ele pode ser simplesmente... Ele pode ser a estrela desse time. Como ele foi no playoff no ano passado. Para pegar no 13º round, acho que o risco... Eu falei, a escolha era entre ele, assim, ou Michael Gallup, ou James Conner, Alexander Mattison. Eu achava que nesse momento era a melhor escolha, o Fournette. Próximo round... eu peguei o Darrell Henderson, que é o reserva do Cam Akers no Rams, inclusive, que pode ser um jogador que é mais do que um reserva. Ele pode entrar numa mini rotação, ele pode ser um cara que pode me dar pontinhos de vez em quando. Ele é bom no jogo aéreo, um cara que eu acho que é uma boa aposta. 15º round, Ramondre Stevenson, rookie, meu primeiro rookie do time.
foi draftado pelo Patriots. É um cara que tem muita... Tá muito na moda, né? Tá um hype muito grande em relação ao running back, o Trey Sermon, que foi draftado pelo 49ers. Ele foi draftado nessa liga, ele foi draftado no 5º round. Pegaram o Trey Sermon antes de T. Higgins, antes de Brandon Ayuk, antes de TJ Hawkinson, antes de Mark Andrews, antes de Keenan Allen, de Robert Woods, Mike Evans, Amari Cooper. Todos esses caras saíram depois do Trey Sermon. Um rookie, num backfield ambíguo, né? E o Trey Sermon, ele mudou de time porque o Ramondre Stevenson na universidade era o titular e não tinha espaço para o Trey Sermon. Então eu acho que é um cara que entrou, assim, a possibilidade dele conseguir alguma coisa aí no Patriots é grande. 15º round, por que não? 16º round, Tevin Coleman, outro backfield ambíguo, o Jets. A probabilidade do Tevin Coleman ser titular na primeira semana é altíssima. Eu acho que o Tevin Coleman vai ser titular absoluto desse time a temporada inteira? Não, claro que não. Mas o que eu preciso dele é 2 semanas para poder usá-lo. 2 semanas. 17º round, eu voltei a pegar um wide receiver. Não era objetivo, mas eu vi lá, cara, quicando no meio da área o Paris Campbell, wide receiver do Colts, que entrou com muita promessa, jogou muito bem antes de se machucar na NFL. E agora parece que todo mundo esqueceu do Paris Campbell. Pô, 17º round? Dá o Paris Campbell aí. Peguei o Paris Campbell, né? E com isso o meu 7º wide receiver. Não era objetivo, mas, cara, ele tava lá. Próximo round peguei o Joshua Kelly, reserva do Austin Eckler no Chargers. Por que não? Mesmo perfil. 19º, eu voltei pro backfield do Tampa Bay Buccaneers e peguei o Keyshawn Vaughn. Também, por que não? Running back, draftado no 3º round pelo Bucks no ano passado. Por que não? Com isso, eu tenho uma peça a mais nesse backfield ambíguo. Né? E no último round eu peguei o Hunter Long, uma aposta dessas meio malucas, né? Um tight end draftado no 3º round. E que pode, ano que vem, eu posso conseguir de repente uma rodada de segundo no rookie draft, ou seja, para o último round, não custa nada. Então meu time ficou assim, meu time ficou com Deshaun Watson, Matt Ryan e Daniel Jones de quarterbacks. Vale lembrar que só pode draftar 3 quarterbacks nessa liga. Depois você pode pegar na agência livre, vai ter uma rodada de agência livre antes de começar a temporada, que você pode contratar jogadores. Wide receivers, Tyreek Hill, Justin Jefferson, Keenan Allen, DJ Moore, Will Fuller, Jarvis Landry, Paris Campbell. Dallas Goedert, Evan Ingram e Hunter Long de tight ends. Essa liga não tem kicker e não tem defesa. É só jogadores de ataque. E meus running backs, Christian McCaffrey, Darrell Henderson, Ramondre Stevenson, Tevin Coleman, Joshua Kelly, Leonard Fournette e Keyshawn Vaughn. Basicamente, essa liga vai ser... Esse meu time é basicamente meus wide receivers. E o Christian McCaffrey. Eu vou começar essa liga basicamente com Christian McCaffrey, Tyreek Hill, Justin Jefferson, Keenan Allen, DJ Moore. É isso. Eu quero ver alguém marcar mais pontos do que eu. Quero ver. É basicamente isso. Vai ser difícil. Vai ser difícil. No fim das contas, claro que é Dynasty. Você tem que pensar, por exemplo, que Keenan Allen já é um veterano. Tyreek Hill já não é um garoto. Matt Ryan, muito provavelmente, ano que vem, com a saída do Julio Jones, então, cara, tem uma cara tremenda de que pode ser que ele seja o último ano dele como titular. Mas a fundação que eu tenho nesse time
É para ganhar no primeiro ano. E são ligas de dinheiro. São ligas de apostas. Eu não posso pensar... não, pô, vou construir esse time. Eu não tenho... Eu não quero jogar dinheiro fora. Eu quero ganhar no primeiro ano. E ganhando no primeiro ano, aí eu penso o que eu vou fazer no ano que vem. Mas a base desse time é basicamente essa. Com a possibilidade do Deshaun Watson entrar no meio da temporada. E aí eu tenho, além de McCaffrey, Tyreek Hill, Justin Jefferson, Keenan Allen e DJ Moore, eu tenho o Deshaun Watson nesse time também. E aí, o que você achou? O que você teria feito? Você teria pego o Lamar Jackson no primeiro round? Você teria esperado o segundo... não teria subido no segundo round para pegar o Justin Jefferson e o Tyreek Hill e teria esperado, de repente, pegado o Darren Waller ou o George Kittle no terceiro? O que você teria feito? Você se sente à vontade, confortável, tendo Matt Ryan e Daniel Jones como seus titulares de quarterback? Tendo só o Christian McCaffrey de running back? Vale para você essa sensação de segurança absoluta que você vai ter que eu tô tendo nesse time com o Tyreek Hill, Justin Jefferson, Keenan Allen, DJ Moore e o Will Fuller, por que não? E o Jarvis Landry, por que não? No fim das contas, você jogar com esse tipo de estratégia contra a super fragilidade dos running backs, você tem que estar de bem com essa ideia de que quando você olhar para o seu time, para os running backs do seu time, você dá uma vomitadinha um pouco na boca, né? Porque, pô, cara, Darrell Henderson, Ramondre Stevenson, Tevin Coleman, Joshua Kelly, Leonard Fournette e Keyshawn Vaughn. Um deles muito provavelmente vai ser titular na primeira semana pro meu time, cara. E eu tô feliz com isso. Tô bem, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu tenho Tyreek Hill, Justin Jefferson, Keenan Allen, DJ Moore, Will Fuller, Jarvis Landry. E não esqueçam do Paris Campbell. Não esqueçam do Paris Campbell. Que tem o Carson Wentz de quarterback, baita wide receiver, que entrou na NFL com um hype absoluto quando ele entrou no draft, no segundo round. O Colts, cara, busca o vídeo de quando o Colts draftou o Paris Campbell. Eu acho uma baita aposta. Muitos, mas muitos dos meus times nessa temporada vão ter um perfil muito parecido a esse. Muitos, eu vou avisando. Por quê? A sensação que a gente tem de que, eu vou pegar vários wide receivers no final do draft, não tem problema nenhum, eu quero ter o meu running back titular. Ah, beleza. O problema, amigo, é que quando o wide receiver, você não tem como prever o que vai acontecer com esse wide receiver. Olha a situação do Falcons esse ano. Julio Jones saiu e quem vai ser beneficiado pela saída do Julio Jones? Eu não sei, cara. Não tenho a mínima ideia. Você sabe? Eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Se o Raheem Mostert se machuca, eu sei que o Trey Sermon vai arrebentar em São Francisco. Por quê? Porque ele é o wide receiver. Não tem como. O running back, você sabe. O Darrell Henderson, se acontecer alguma coisa com Cam Akers, Darrell Henderson vai ser pode ser um top 5. Olha o que aconteceu no Mike Davis no ano passado. No Panthers. Os wide receivers, você sabe exatamente. Para você saber para você saber exatamente o que eles vão te dar, você tem que pegar eles no começo do draft. Não tem jeito. A partir do sexto, sétimo round, você aí tá cheio de dúvida.
Até, no caso desse draft, por exemplo, até o sexto round. A última escolha do sexto round foi Mike Evans. Sexto round foi Brandon Ayuk, T. Higgins, Davonta Smith, rookie, Davonta Smith do sexto round, antes que o Keenan Allen, antes que Robert Woods, antes que a Amari Cooper, antes que Mike Evans. Mas a partir daí você olha, o sétimo round já tem Chase Claypool, Jerry Jeudy, Julio Jones, Kenny Golladay, Cooper Kupp. Cara, você sabe que você não sabe se esses caras vão, o que eles vão te dar toda semana. Olha no quinto round, DJ Moore, Allen Robinson, Chris Godwin. Eu sei exatamente o que eu tenho no Allen Robinson, no Chris Godwin. Quarto round, Calvin Ridley, DeAndre Hopkins, Terry McLaurin, Michael Thomas. Meu conselho, o que eu vou fazer na maioria das minhas ligas esse ano, é chegar no quinto, sexto round com pelo menos 3 wide receivers. Porque eu sei exatamente o que esses caras vão me dar. E eu vou casado com eles até o final do draft. Observando o que está acontecendo, a tendência dos drafts da NFL nesse ano, o que eu quero chegar no sétimo, oitavo round com mínimo 3 wide receivers, um tight end e um quarterback. Eu quero uma superestrela de quarterback esse ano. Eu estou disposto a pegar, não sei, a pegar um Josh Allen no quarto round, sem nenhum problema. Olhando aqui o ADP, por exemplo. Josh Allen está saindo no meio do quarto round. Está saindo, em média, a terceira escolha do quarto round. Feliz da vida. Feliz da vida de pegar o Dak Prescott no começo do quinto round. Feliz. Feliz da vida de pegar o Lamar Jackson no meio do quinto round. Justin Herbert ou Russell Wilson no sexto. Feliz. E se não tiver, por exemplo, disponível, assim, no segundo round, nesses casos, por exemplo, se chegar no final do segundo round, já tiverem saído Justin Jefferson, Calvin Ridley, Antonio Brown não, AJ Brown ou Stefon Diggs, pô, pego o George Kittle, o Dylan Waller, feliz. Eu prefiro o George Kittle e o Darren Waller antes que o DeAndre Swift, que o J.K. Dobbins, que o Miles Sanders, que o Chris Carson, por exemplo. Não penso nem duas vezes. Joe Mixon. Joe Mixon ou George Kittle? George Kittle. Darren Waller ou George Kittle? Darren Waller ou Aaron Jones? Darren Waller ou Najee Harris? Não penso nem duas vezes. Meus times vão ter mais ou menos essa cara. Vão ter um super tight end, vão ter um super quarterback e 2 ou 3 super wide receivers número 1. E aí depois eu me resolvo com um monte de running back no final. Então é isso, amigos. Quase uma horinha de podcast. Esse draft, eu acho que tomara que tenha ajudado vocês um pouco a ter uma ideia de como vai ser a minha, assim, como eu tô encarando a temporada nesse comecinho, né? Pô, a gente tá dia 7 de junho. Semana que vem já vou voltar falando do meu primeiro draft de baseball. Eu devo fazer alguma live esses dias em algum draft que eu tenho que fazer. Eu vou estar acordado de madrugada vários dias por causa da Copa América. E então devo fazer vários drafts de madrugada também. É isso. Qualquer dúvida, @Fernando Calais no Instagram, no Twitter. Eu tenho as DMs abertas. Pode mandar a mensagem que você quiser. Um abraço. Tchau, tchau.